Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus, neste culto de adoração ao nosso Deus. Convidamos todos a conosco elevar o nosso clamor ao Senhor. Nós clamamos, Senhor nosso Deus, pelo poder do sangue do Senhor Jesus, pedindo uma bênção aos nossos corações neste culto, pedindo que o Senhor se manifeste aos nossos corações, nos abençoando, nos dando a comunhão que nós precisamos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Estaremos cantando louvor de clamor. Senhor, suplico a Ti em oração, faze de mim um vaso novo, derrama o sangue de Jesus em mim, permite-me que entre no Santo dos Santos, perdoa-me do meu pecado, estende a Tua mão. Preciso contemplar a Tua glória, concede-me Tua vitória, derrama o sangue de Jesus em mim, permite-me que entre no Santo dos Santos, perdoa-me do meu pecado, estende a Tua mão. Senhor, 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 Louvado seja o nome do Senhor. Estaremos cantando mais um louvor agora do Inário das nossas crianças. Estaremos cantando juntos. Todo-Poderoso és, Todo-Poderoso és, Todo-Poderoso és, Senhor meu Deus. Todo-Poderoso és, sim, Todo-Poderoso és, sim, Todo-Poderoso és, Senhor meu Deus. Ananias, Misael e Azarias
Glória a Jesus. Estaremos cantando mais um louvor de adoração ao nosso Deus. Dirige-me, Senhor, faz esta candeia iluminar, que a enchas com teu óleo, para nunca apagar. No teu tabernáculo eu te encontro, agora além do véu rasgado pra mim. Te encontrarei eternamente, da tarde até o amanhecer, cuidando da candeia que é o meu ser. Na tua presença eu quero viver. Dirige-me, Senhor, faz esta candeia iluminar, que a enchas com teu óleo, para nunca apagar. No teu tabernáculo eu te encontro, agora além do véu rasgado pra mim. Te encontrarei eternamente, da tarde até o amanhecer, cuidando da candeia que é o meu ser. Na tua presença eu quero viver. Glória a Deus. Estamos no momento da palavra do Senhor. Convidamos a todos que participem conosco, podendo ler na nossa tela o texto e acompanhar, que está no primeiro livro dos Reis, capítulo 1, versos 29 e 30. A palavra do Senhor diz assim: Então jurou o rei e disse: Vive o Senhor, o qual remiu a minha alma de toda angústia, que como te jurei pelo Senhor Deus de Israel, dizendo: Certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono, em meu lugar, assim o farei no dia de hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Pedimos ao Senhor que nos abençoe com a sua palavra. O momento desse texto era o reino do rei Davi, e o rei Davi já estava idoso, com todas as guerras vencidas, todas as nações ao redor conquistadas, o reino já estava pacificado, todos na presença do Senhor. Era o momento, após a passagem do rei Davi, que houvesse a sucessão. Tradicionalmente, durante aquela época, quando o rei passava, era sucedido pelo filho mais velho. Era a tradição de todas as nações, inclusive isso existia durante a época dos reis mais adiante, né? Haveria isso também na época dos reis. O filho mais velho seria o sucessor. Porém, na obra de Deus, não funcionava desse jeito, que havia algo maior do que a sucessão de pai para filho, que era a revelação de Deus.
quem apontava o sucessor era o Senhor, porque era preciso que houvesse uma direção para que o sucessor continuasse a obra que estava dentro da vontade de Deus. Neste momento do texto, o mais velho, porque outros já tinham morrido, era Adonias, um homem de bem, com boa relação com as autoridades do reino. Tinha inteligência com Joabe, que era o general do exército, tinha inteligência com Abiatar, que era o sacerdote, e com outras pessoas. Então Adonias, com base nas normas tradicionais, se pronunciou, quis se fazer rei no lugar de Davi. Juntou um grupo fora de Jerusalém, um grupo que estava lá, aqueles que estavam de acordo com ele, que o apoiavam. Estava Joabe, o general do exército, figura importantíssima. O sacerdote, outra figura importantíssima. E diversas outras pessoas, mas o rei Davi não sabia daquilo. Os valentes de Davi desconheciam, o profeta Natã também não sabia. E o profeta Natã, quando soube desse levante, que na verdade era uma conspiração, correu a Batseba, que era a mãe de Salomão, porque o Senhor tinha dito ao rei Davi, claro que pelo profeta, que seu sucessor seria Salomão, uma figura até então até desconhecida. E Natã chamou Batseba, deu as instruções, eles foram até o rei Davi e Batseba disse da conspiração, chegou Natã, completou as suas palavras e ela disse ao rei Davi: tu não disseste que meu filho Salomão seria o rei, o sucessor, e que agora Adonias fez esta conspiração? E o rei Davi disse o texto que lemos: como jurei pelo Senhor Deus de Israel, certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, ele se assentará no meu trono, em meu lugar, assim o farei no dia de hoje. Chamou Natã, chamou o capitão da guarda e outros, fez assentar Salomão na mula que o rei assentava, foi até a fonte de Gion dentro de Jerusalém, com óleo da unção, e ungiu Salomão rei. Todo o povo gritou: viva o rei Salomão! E Salomão foi feito rei e se assentou no trono de Davi. A manifestação do povo, aquela grita do povo, foi tão grande que alcançou o lugar onde estava Adonias, que quando tomou ciência, aqueles que estavam com ele, todos estremeceram, porque o mensageiro disse o seguinte: assim disse o rei Davi, eu louvo o nome do Senhor, que tem me dado quem se assente no meu lugar e que meus olhos vissem. Os convidados de Adonias se estremeceram, cada um tomou seu lugar e Adonias correu, segurou nas pontas do altar, a conspiração se desfez. Bom, todos que participam conosco, nossos irmãos e participantes, na obra de Deus, aquilo que não é do Espírito se desfaz, não se sustenta aquilo que é fora do Espírito. Evidentemente que, apesar de ter boas relações, Adonias, apesar de ser até então, humanamente, um homem de bem, ele agiu totalmente na razão e aqueles que estavam com ele também agiram na razão. E na obra do Senhor, não prospera o que está na razão. O que é feito na razão se desfaz. Aliás, devemos até dizer, até lembrar, que se Deus tem alguma coisa para alguém, o Senhor haverá de fazer. Ninguém precisa se adiantar. Lembramos do rei Davi, que quando foi levantado, ele não estava nem presente na reunião chamada pelo profeta Samuel. Ele estava no meio do rebanho e o Senhor mandou que chamasse, tirasse ele lá do meio do rebanho e trouxesse, porque os olhos do Espírito Santo sabem onde estão o seu servo.
Então as revelações apontavam exatamente para o rei Davi, que foi feito rei no lugar de Davi. Agora, outra coisa interessante. Então aqui ficou o que ficou entendido por nós, que está na palavra do Senhor, que se nós queremos a obra do Espírito Santo, nós precisamos agir no Espírito. E agindo no Espírito, a vontade do Senhor será feita e a obra do Senhor vai se sustentar pela mão do nosso Deus. Outra coisa interessante, que ao assumir Salomão, houve uma mudança não do rei, mas houve uma mudança do sistema de governo. Porque até então, Davi ele fez a revolução de Israel, não é? Havia muitas nações ao redor que combatiam contra Israel, especialmente os filisteus. E Davi, claro, com a bênção do Senhor, com a ajuda do Senhor, com a operação de Deus, ele venceu todos os inimigos. Houve algumas revoltas internas que Davi também resolveu. Então Davi teve um grande mérito. Grandes méritos. Ele venceu todas as nações que ninguém conseguiu vencer, nem mesmo Josué quando entrou na terra. E Davi fez isso porque o Senhor era com ele. Venceu a obra de Saul, venceu as conspirações que se levantaram e estabeleceu a obra de Deus. Levou a Arca da Aliança para Jerusalém, conquistou Jerusalém, estabeleceu uma mentalidade de obra, que é a obra de Davi. E mais, colocou todo Israel na presença do Senhor. Então foram grandes feitos de Davi. Mas o Senhor disse que Davi usou muita espada, derramou muito sangue, mas era o ministério dele, era a função dele fazer isso para conquistar. E que agora o seu filho Salomão ia viver um tempo diferente, porque tudo estava pacificado. Aliás, Salomão significa paz. E nos dias de Salomão não houve guerra. E Salomão, quando foi ungido, ele buscou o Senhor. E o Senhor lhe falou em sonhos e mandou que ele pedisse o que ele quisesse. E ele pediu sabedoria para governar aquele grande povo. Ele se sentiu ainda muito tenro, muito novo para assumir uma função dessa, mas pediu então sabedoria para que pudesse governar. E o Senhor disse: como não pediste riquezas, não pediste fama, não pediste nem a vida de seus inimigos, e pediste sabedoria, eu te darei sabedoria e acrescentarei as outras coisas que você não pediu. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então o Senhor deu sabedoria a Salomão como nenhum outro teve. Então, enquanto Davi, ele conquistou tudo, fez a revolução de Israel, usou a espada, Salomão não usou a espada, usou a sabedoria. Enquanto Davi fez a revolução e as guerras, Salomão administrou o reino com sabedoria. Duas pessoas completamente diferentes. Talvez, humanamente, seria pensar que deveria ser um guerreiro como Davi para sucedê-lo. Mas não, foi uma pessoa que nunca se ouviu que ele tenha pegado numa espada para lutar. Não quer dizer que ele não soubesse também manejá-la, mas nunca se ouviu. E ele não usou a espada, ele governou, usou a sabedoria. Então houve uma mudança de governo por uma pessoa muito diferente. Só que tem uma coisa, foi uma perfeita continuidade dentro do propósito de Deus. Vou dar um outro exemplo de continuidade de obra e de ministério. Porque quando um ministério ele atua numa igreja, ele deixa aquilo que é próprio do seu ministério. Se ele é evangelista, ele vai evangelizar. Se ele for um homem cheio de dons, o Senhor vai usá-lo nos dons. Se ele for um homem de doutrina, vai usá-lo na doutrina. E o outro que vem, não vem igual a ele,
porque aquilo que ele deixou, o que saiu, que deixou, ficou apreendido. E o outro ministério vai cuidar de outra parte, vai ser uma outra etapa. Outro exemplo, muito claro também, foi Moisés e Josué. Moisés deixou toda a doutrina pronta. Quando ele quis atravessar o Jordão, o Senhor disse que não, que era outro ministério. E levanta Josué, um homem que não tinha aquele conhecimento de Moisés, mas era um homem de guerra, porque ele agora iria enfrentar as batalhas. Duas pessoas completamente diferentes, mas uma perfeita continuidade dentro do propósito de Deus. Mas importante, hein? Jamais ninguém esqueceu o que Moisés fez. O que Moisés fez continuou por toda a vida na caminhada de Israel. Mas Josué, ele entrou para fazer as guerras. Continuidade perfeita, como são as coisas de Deus. Meus irmãos, Davi, voltando agora a Davi e Salomão. Davi partiu, Salomão foi feito rei no lugar dele. Perfeita continuidade dentro do propósito de Deus. Davi é tipo do Espírito Santo. Davi é tipo do Senhor Jesus. Davi, antes de partir, ele ajuntou todo o material para a construção do templo. Deu a planta do templo para Salomão. Tudo que precisava, grande parte, né? Ouro, prata, madeira, muitas coisas, deixou tudo preparado. E Salomão edificou o templo dentro do traçado deixado por Davi. O Senhor Jesus pagou o preço pelas nossas vidas. E o Espírito Santo é aquele que edifica o templo na nossa vida. É aquele que dirige as nossas vidas. Então, a tipificação perfeita de Davi e Salomão. Mas outra coisa importante é que Salomão colocou em ordem muitas coisas que precisavam ser colocadas em ordem, porque era outro tipo de ministério. E nós todos precisamos compreender, já concluindo a palavra, que nós vamos ser muito felizes caminhando na presença do Senhor. E que na obra de Deus tudo se faz por revelação. Se fizermos algo pela razão, em primeiro lugar, não vai dar certo. Em segundo lugar, não vai se sustentar. E em segundo lugar, o Espírito Santo só permanece se nós estivermos na revelação, na presença de Deus. Cada um de nós tem um limite perante o Senhor. Cada um de nós tem as suas fragilidades, mas o importante é estarmos na presença do Senhor. Nós aprendemos aqui que, na obra do Senhor, onde nós estamos, que podemos ter as nossas razões, mas quando o Senhor fala, nós abdicamos das nossas razões e todos nós juntos, num só corpo, acompanhamos aquilo que o Espírito Santo está fazendo, está revelando, está orientando as nossas vidas. E fazendo assim, nós caminhamos em paz, como nos tempos de Salomão, na presença do Senhor. E a direção do Espírito Santo tem uma finalidade, é nos levar à eternidade, que é o nosso propósito. Pedimos ao Senhor que nos abençoe e que possamos caminhar assim, firmes na presença do Senhor, na direção do Espírito Santo. Pedimos ao Senhor que nos abençoe com a sua palavra, abençoe todos os servos que estão acompanhando e estaremos cantando mais um louvor de adoração ao nosso Deus.
Glória a Jesus. Estamos encerrando o nosso culto. Sabemos que hoje é uma quinta-feira. De forma excepcional, estamos entregando uma palavra no sentido da nossa caminhada, da nossa consolação, e sabemos que hoje é um dia que as igrejas fazem um culto de oração. Cada um que desejar, coloque a sua vida agora diante do Senhor e nós vamos orar pedindo uma bênção às nossas vidas. Nosso Deus e nosso Pai, bendizemos ao Teu nome e pedimos que aceites a nossa adoração. Contempla o clamor que está no coração de cada servo no dia de hoje, onde nós estamos clamando pelas nossas vidas. Pedimos que Tu correspondas, que sondes o coração de cada servo, abençoando as suas vidas. Aqueles que estão enfermos, pedimos uma bênção de cura. Aqueles que estão passando maus momentos, pedimos uma bênção da parte do Senhor. Aqueles que passam por lutas e dificuldades, pedimos ao Senhor que dê uma bênção de pacificação. Põe a Tua mão, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre o Teu povo, despeça-nos na Tua presença. E em Teu nome dizemos que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces, santas e eternas consolações do Espírito Santo estejam convosco agora e para todo sempre. Amém. Antes de darmos por totalmente, já oramos, mas antes de dar totalmente encerrado, está na nossa tela um QR Code para atendimento a todos aqueles que estão no exterior que desejam uma palavra, um esclarecimento. Pedimos que nos ligue e que entre em contato conosco. Se alguém acompanhou este culto, teve alguma experiência, neste QR Code que está na tela agora, envie a sua experiência. Se for em outro culto, faça a menção dele e envie, porque essas experiências, elas valem como edificação para a vida de muitos. Por final, quem estiver aqui no Brasil também pode usar o QR Code e o 0800 707 3076. Pedimos ao Senhor que abençoe a todos, despedimos com a paz do Senhor Jesus.